dia, bem-vindos. Caro João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia, caro António Correia, presidente da BCE, muito obrigado a todos pela presença neste nosso encontro, a quem também esteve disponível desde o primeiro momento a participar neste nosso debate. Este é o segundo evento destes nossos encontros ECO-PwC sobre o relatório Draghi e, na verdade, fizemos um primeiro sobre competitividade e inovação e este, pelo timing, acaba por ser um timing feliz, porque, como saberão todos, ontem foi apresentada o que é a bússola da competitividade, enfim, confesso que não gosto muito do nome, e sobretudo porque ontem e por estes dias me dei conta que a Europa entretém-se a fazer relatórios e planos e os chineses americanos entretêm-se a desenvolver e a ganhar mercado, nomeadamente nestes temas da inteligência artificial e da inovação, que são obviamente um ponto central do relatório Draghi. Mas ainda assim, ontem houve um momento, enfim, esta nossa iniciativa, este nosso segundo evento, ganha esta atualidade, porque ontem o Presidente da Comissão Europeia apresentou esta bússola da competitividade e obviamente centrado no relatório Draghi e, portanto, digamos, com os três eixos essenciais que também são refletidos nesta nossa parceria, nestes nossos encontros, e, obviamente, particularmente com o tema da industrialização verde, que é isso que nos traz aqui hoje. Como saberão, provavelmente, quem leu o relatório, Portugal é sublinhado e é citado no contexto, precisamente, da indústria e da industrialização verde, por um ponto concreto, nomeadamente por causa do lítio e das oportunidades que Portugal pode ter a esse nível. Também no contexto, obviamente, das energias renováveis e da industrialização, nós sabemos que o país tem, de facto, oportunidades na industrialização verde em várias áreas. Os temas dos centros de dados estão muito, muito presentes e ontem a Presidente da Comissão Europeia anunciava o que vai ser um novo documento. Enfim, promete menos burocracia, simplificação, o que não é um mau princípio, tendo em conta o que são os pontos que se vão focando das desvantagens da Europa em relação aos Estados Unidos e à China, mas anuncia ou pré-anuncia uma coisa que é um pacto industrial verde que será apresentado nos próximos mês, 2 meses, e que pode ser também, eu diria, uma oportunidade para a Europa, obviamente, mas também para Portugal neste contexto. E, portanto, o nosso desafio aqui, por um lado, do ponto de vista do eco, e já agora também do Capital Verde, que é a nossa marca dedicada e que acompanha os temas da sustentabilidade e da transição energética, é dar-nos relevância a este eixo em particular, e que, na verdade, é um eixo também na prática muito transversal, porque a inovação também se faz muito nesta dimensão. E o terceiro eixo que vamos ter a oportunidade de discutir aqui em fevereiro, que é a independência europeia e a segurança europeias, também dependem muito, precisamente, como sabem, do tema energético e desta transição. Mas diria que esta indústria verde e a industrialização verde, de facto, creio que é uma oportunidade que o país tem. Enfim, vamos ver se a APA nos deixa fazer mesmo esta industrialização verde. Veremos. Mas se formos capazes de ultrapassar, do ponto de vista das limitações e das regras, obviamente, também têm que ser, digamos, acomodadas sobre os temas ambientais e outros, e até agrícolas, creio que temos aqui uma oportunidade. É esse o nosso compromisso aqui no ECO. No fundo, dar visibilidade, notoriedade, dar espaço às discussões, nomeadamente num momento também é importante, porque a Comissão Europeia acabou de tomar posse. E, portanto, temos aqui um novo ciclo, na verdade, e, portanto, isso também acaba por ser uma oportunidade para a Europa e uma nova fase. Por outro lado, também sublinhar aqui esta nossa parceria, que não quero deixar de assinalar com a PwC nesta matéria em particular. Noutras também temos tido a oportunidade, felizmente, de colaborar em muitas áreas, mas nesta foi um tema que surgiu logo após a apresentação do relatório. Discutimos, enfim, a oportunidade de agarrarmos este tema e de consolidarmos um trabalho que seguramente vai ter desenvolvimento com
a monitorização do que se vai fazer, porque agora estão-se a apresentar relatórios, estão-se a apresentar projetos, iniciativas, planos, seguramente dentro de uns meses, enfim, 1 ano, 2 anos, próximo ciclo político desta Comissão Europeia, será possível avaliar se afinal temos ou fomos capazes de levar à prática o que a Comissão Europeia apresentou. E desse ponto de vista também acho que é importante esta colaboração, esta parceria para podermos, digamos, fazer também esta monitorização, para podermos partilhar informação e para que os nossos leitores, os que estão aqui, os que vão ler no ECO este acompanhamento, este trabalho, possam de alguma maneira ter mais e melhor informação para poder decidir melhor. Agradeço mais uma vez a todos a participação e convido o Sr. Secretário de Estado, muito nos honra a poder estar aqui. Obrigado. Muito bom dia a todos. As primeiras palavras, obviamente, para agradecer o convite do ECO. É um gosto estar aqui no estúdio ECO. Eu sei que, para quem está a ver, admito que vejam à distância, o espaço é muito mais interessante do que o que vem em casa, só nos vem a nós, mas tem uma plateia muito, muito interessante. Agradecer ao António Costa e a toda a equipa do ECO pelo convite, mas mais do que o convite é por continuarem a colocar estes temas na ordem do dia. Tem sido assim com o Fábrica 2030 também, com os temas de ESG que há pouco tempo falamos, e portanto tenho sempre presente que eu sei que nós no mundo, se nós conseguíssemos fazer as mudanças pegando em grandes pedras e afastando-as do caminho, as coisas eram fáceis, porque elas vêm-se e com mais ou menos dificuldade a gente afastava. O problema é que estas coisas conseguem-se com pequenas mudanças, e são um somatório de pequenas alterações que fazem as mudanças. E estas, eu não valorizo muito este tipo de momentos, porque pelo menos obrigam-nos a refletir, obrigam um conjunto de pessoas a pensar sobre o tema, e pelo menos eu falo por mim, e penso que todos, no dia a seguir a estas coisas, ou nas horas a seguir, o nosso grau de interesse, motivação e dinâmica sai sempre um bocadinho mais reforçado. Ele já é sempre grande, mas sai sempre mais reforçado. E nisso também queria agradecer e aqui na questão da parceria que tem com o ECO da PwC, que era o António Correia, que era a Cláudia Coelho, que estão cá, e vai falar a Cláudia, e isso sim é que é interessante ouvirem, porque tem sido sempre também dinamizadores desta causa e embaixadores deste tema, e sobretudo desafiam-nos sempre a fazer mais e melhor. Nunca nos deixam ir muito para a zona de conforto. Isso no ECO é natural, porque os jornalistas têm mesmo essa função, estimular-nos, mas também aqui uma parceria, e sobretudo uma parceria que depois essas competências estão ao serviço das empresas. Porque nós podemos ter, o António Costa falava disto no início, nós temos definitivamente passado os diagnósticos e os relatórios para a ação. Acho que não há dúvida. E sobretudo num momento onde o consenso é muito alargado. Portanto, nós... é difícil encontrar uma voz que não se identifique com aquilo que são os grandes eixos da bússola para a competitividade, ou a tradução que vi em português é a bússola da União Europeia, ou Competitive Compass. De uma forma genérica, há um grande consenso à volta disso. Pode haver aqui uma dúvida sobre a velocidade a que queremos fazer essa aplicação, sobretudo naquilo que eram os objetivos da Comissão, quer para o Net Zero Industry, quer para as metas que tínhamos do ponto de vista das questões climáticas e das emissões, mas ontem ficou claro também no discurso da Sra. Presidente da Comissão que esse era um ponto que a Europa não é negociável, e portanto as metas e as ambições vão se manter. E portanto nós estamos, de facto, o tema destas conferências parte do relatório Draghi, mas o relatório Draghi hoje passa a ser o documento, juntamente com o relatório Letta e com outros, aquilo que fez, na verdade, aquilo que é o grande, o nome é a Bússola para a Competitividade. Não discuto a escolha linguística, mas sobretudo hoje é claro que há um rumo, há um documento a partir do qual a política europeia será alinhada, que obviamente não traz ainda não está consolidado em ações, digamos, concretas, específicas, mas dá-nos grandes pistas para aquilo que queremos fazer. E a boa notícia, assim numa primeira análise, genericamente dizer, e já vou mais focar
Na verdade, a Sessão 2 foca-se mais naquilo que é o segundo pilar, mas na verdade eu diria que Portugal, do ponto de vista daquilo que é a visão do governo e daquilo que era a nossa estratégia, está perfeitamente em linha com aquilo que são os desafios e aquilo que é a competitividade, que é de facto a palavra de ordem, passou a ser a competitividade, e isso é fundamental para o desenvolvimento económico da Europa. A Europa, enfim, está num momento decisivo, não só a Europa, mas todo o contexto global. Temos novas administrações, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, com um nível de expectativas mais ou menos preocupadas sobre o que poderá vir deste equilíbrio comercial entre os blocos, a China com uma outra estabilidade, mas também com os seus desafios. Mas mais do que anteciparmos o que é que podem ser o resultado das diferentes opções, eu diria que Portugal, independentemente disto, tem um caminho e um rumo que está definido e traçado e que vamos ter que o continuar, que é para aquilo que são a nossa na economia, reforçar o nosso tecido industrial, reforçar a capacidade de inovação e transformação dentro da nossa indústria, para incorporarmos mais valor naquilo que são os produtos que produzimos de Portugal, daquilo que são os produtos que exportamos e colocamos no mundo, e sobretudo aproximar as nossas empresas ao longo das cadeias de valor para trazermos mais valor para o nosso país, e isto é válido em várias áreas da nossa indústria. Portugal, como disse, pensamos estar numa posição, desse ponto de vista, e se calhar ao contrário de outras fases, numa posição privilegiada para dar um contributo positivo nesta ambição europeia e sobretudo neste posicionamento global, até porque Portugal, desse ponto de vista, e as nossas empresas e aquilo que é o nosso, digamos, ADN, ou pelo menos as nossas características, temos uma capacidade de ligação em vários blocos, que se calhar com poucos mundos, tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição de negócio, com a nossa presença global, com a nossa capacidade de interagir com outras culturas, em diferentes línguas, em diferentes negócios, e portanto isto é uma grande vantagem, mas sobretudo focando mais nesta área, temos vantagens únicas. Desde logo, 70% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, um preço competitivo, portanto, nesse ponto de vista, colocando-nos até numa certa liderança naquilo que poderá ser a transição energética. Temos boas reservas de algumas matérias-primas críticas, em particular o lítio, que é uma matéria essencial, será certamente discutido nos painéis à frente, em cadeias de valor, em particular da mobilidade elétrica, nas baterias e outros. Temos um ecossistema de inovação em crescimento, em áreas estratégicas e claramente definidas, quer no documento Draghi, quer naquilo que já foi ontem a apresentação do documento da Comissão, MedTech, HealthTech, o CleanTech, a indústria e tecnologias de informação e comunicação. Aliado também a centros de conhecimento, a universidades e sobretudo em escolas de engenharia, que Portugal está muitíssimo bem posicionado. Aliás, um país onde eu sou engenheiro químico, portanto eu vim quando entro na faculdade ainda numa realidade de transição em Portugal. Nós estávamos a passar a introduzir as componentes da gestão nas áreas de engenharia e hoje vemos a grande ligação. As nossas escolas de negócios hoje têm um cruzamento total com aquilo que são as escolas de engenharia. Isso é válido quer em várias regiões do país, e sobretudo escolas de conhecimento e de engenharia tecnológicas, mas sempre com uma visão e muito foco no negócio. Isso vê-se desde o ponto de vista da procura que há por esses cursos, quer do ponto de vista depois da colocação desse conhecimento, e portanto há aqui uma combinação perfeita daquilo que é transformar conhecimento em negócio, daquilo que é a transferência do conhecimento, daquilo que é de facto transformar em valor o muito conhecimento que se foi gerando no meio científico, tecnológico e académico, e depois com uma rede de centros de interface, competências, que obviamente necessitam, e estamos a trabalhar o Governo nessa reflexão de como é que podemos ser ainda mais eficientes, mas sobretudo nessa capilaridade para chegar às indústrias, às PMEs, e podermos ter esse efeito transformador em vários níveis. Não estamos a falar apenas de potencial, nós já, do ponto de vista daquilo que fizemos, do ponto de vista da ação, operacionalizamos ainda recentemente um programa de 1.000 milhões de euros e uma nova linha de incentivos para a indústria ecológica. E estamos a falar linhas que têm muito foco, quer na transição verde, quer naquilo que é a descarbonização
da nossa indústria e depois em tudo aquilo que são as tecnologias, bombas de calor, eletrolisadores, turbinas, enfim, tudo o que ainda ontem também a Presidente da Comissão identificava claramente naquilo que foi o segundo pilar da Bússola para a Competitividade, e Portugal aí também tem boas credenciais nesse aspecto. O fechar o fosso da inovação, enfim, esse é um tema que a Europa identifica como crítico. Portugal pode e vai estar e deve estar no pelotão da frente desta nova vaga tecnológica. Portugal, temos feito aqui uma aposta grande, e o programa, quer o PRR, mas sobretudo aquilo que temos agora no PT 2030, uma aposta forte em acelerar tudo o que tem a ver com tecnologias emergentes. Temos um bom exemplo disto que temos feito e fizemos já nos dias, nas últimas semanas, a apresentação, ou pelo menos o início do lançamento daquilo que vão ser daquilo que é o programa, o STEP, que tem tido de facto um interesse muito grande e queremos levá-lo cada vez mais à nossa indústria, que nos vai permitir não ter um incentivo, mas pelo menos um conjunto de incentivos que as empresas vão poder ter ao seu dispor para essa transformação, aberto também às grandes empresas para que possam continuar a servir como uma alavanca e um motor e um trator, uma locomotiva, melhor dizendo, daquilo que são todo um ecossistema que está à volta deles, mas também a rede de fornecedores inovadores, um conjunto de medidas focado nesta área. Também lançamos um fundo de Deep Tech em novembro. O Sr. Ministro da Economia anunciou no último mês de novembro, muito orientado na área do Deep Tech, mas também em particular às áreas da transição energética, das energias limpas e tudo que é esta área de atividade. E mais recentemente um fundo de ignição do Call Innovid, lançado já este mês, que vai permitir quer o lançamento de novas empresas, quer o fomento do empreendedorismo, colmatar algumas questões como a falta de capital para as scale-ups tecnológicas, sabendo que ainda há aí um caminho para fazer, e isso é evidente, sobretudo nessa transição de startup para scale-up. Há de facto o acesso a capital. Aliás, foi ontem também curiosamente identificado pela Presidente da Comissão que o ponto onde a Europa potencialmente está mais atrasada em relação a outros blocos é mesmo o acesso a capital. Os números que ela apresentou em Venture Capital são inequívocos. Para não correr aqui nenhum risco de errar em números, mas diria que estamos a falar de uma percentagem de Venture Capital na Europa incomparável com outros blocos. Os Estados Unidos estava acima dos 50%, a China penso que mais que 30% e só cerca de 15% na Europa. Espero não estou-me a enganar, mas eu penso que foi à volta disto e, portanto, o acesso a capital é absolutamente decisivo. Depois, a integração europeia, portanto, um quadro europeu muito mais integrado, grandes problemas, enfim, falou-se ontem também daquilo que é o 28º regulation, ou regulação, para nós tentarmos ter uma uniformização ao nível europeu. É muito difícil. As empresas na Europa na verdade, não conseguem ter uma única empresa, têm que abrir 27 empresas em 27 jurisdições. Isto causa uma grande dificuldade e temos que atuar claramente nessa matéria para podermos de facto ter, já que temos o segundo maior bloco de consumidores no mundo, ter de facto um bloco verdadeiramente integrado, que nós sabemos que ainda há algumas barreiras para ultrapassar. Do ponto de vista focando novamente em Portugal e daquilo que é a descarbonização e a competitividade industrial, quer o relatório Draghi, quer ontem o novo documento da Comissão, é claríssimo em três áreas. Desde logo, uma área que estamos a trabalhar intensamente, que são os processos de licenciamento mais ágeis, e portanto isto é um tema absolutamente decisivo, porque de facto não é compatível muitas vezes os timings com aquilo que são os investimentos, porque muitas vezes a oportunidade já passou, o mundo alterou-se, as regras e as condições, e temos que ter essa capacidade de uma forma robusta, transparente, sólida, mas obviamente é preciso passar à ação. Investimentos robustos em infraestrutura energética, não há dúvidas disto. Muita desta transformação está intimamente ligada a esta realidade, e depois uma coordenação cada vez maior daquilo que é uma política industrial alinhada, que reduza, do ponto de vista do bloco, a dependência de outros blocos, mas sobretudo em Portugal, que nos coloque rapidamente nessa linha da frente. Desse ponto de vista,
E ontem também foi evidente, passando do global, do macro para Portugal, a expressão utilizada foi a Europa não estabelece parcerias com os seus parcerias ganhadoras para ambos, quando há aqui um parceiro, isso ela falava sobretudo a Presidente, na questão das matérias-primas críticas. Não temos uma visão, uma lógica na Europa extrativa de ir buscar recursos e depois de transformar e acrescentar valor apenas na Europa, mas havia sempre uma lógica win-win, ganhadora para ambas as partes naquilo que são os recursos naturais. Portugal, já falei há pouco, tem objetivamente credenciais nessa área, temos recursos naturais, não só naquilo que são em algumas matérias-primas críticas ou minerais, mas também naquilo que são setores ou áreas de recursos naturais muito fortes, como é o caso da indústria florestal, e podemos ainda pensar naquilo que são todo o potencial que temos na indústria, na economia azul e no mar, e portanto temos obrigatoriamente que olhar para estes setores e continuar a apostar neles. Nossas infraestruturas, desde portuárias, rodoviárias, abastecimento energético, entre outros, termos aí uma aposta para poder facilitar, simplificar o desenvolvimento de negócios, e depois aqui também um potencial daquilo que são as indústrias de utilização dupla, em particular aqui no caso da defesa, onde claramente há hipóteses e capacidade de atuarmos nessa área e ter uma reindustrialização inteligente e que possa fazer avançar todos os setores, inclusive aqueles com mais tradição, façam uma adaptação e passem a ter e tenho aqui também uma nova oportunidade de acrescentar valor com novos produtos e com novas aplicações daquilo que era o know-how e daquilo que sempre tem feito ao longo da sua atividade. Portanto, eu diria, e aproveitando aqui o mote dado pelo António Costa, está na hora, de facto, os diagnósticos pô-los, analisá-los, identificá-los, resumi-los e desenhar planos de ação, porque o tempo é absolutamente decisivo. Passarmos a estratégia à ação, reforçar a coordenação é evidente, e Portugal, evidentemente, ter um papel ativo nesta adaptação, que tende, ou pelo menos há uma ideia de ser mais centralizada do ponto de vista das grandes decisões estratégicas ao nível europeu, e Portugal saber estar nesses grandes, ou como parte desses grandes campeões europeus, ou sobretudo liderar em algumas áreas, isso é absolutamente decisivo. Termino dizendo que temos hoje provavelmente as condições, não digo todas, e há certamente trabalho de fazer, mas temos boas condições para o fazer, desde o ponto de vista dos recursos, do talento, da visão estratégica, e isto exige de facto agora uma transformação para a ação, e mais uma vez estou com expectativa e estou certo que vamos ter aqui bons insights, boas ideias, bons exemplos daquilo que já se está a fazer e, sobretudo, identificar quais são os bottlenecks e as dificuldades para podermos ultrapassá-las. A transição, este caminho, não é uma opção. O tempo em que a Europa, como usando a expressão de ontem, presumivelmente comprava energia barata na Rússia, mão de obra barata na China e subcontratava a sua segurança, those days are gone, foi esta a expressão utilizada pela Presidente da Comissão. Those days are gone, e portanto, não pondo em causa aquilo que são os objetivos da Comissão, sabemos onde queremos chegar. Portugal hoje é também visto como um potencial líder nestas áreas. Vamos passar à ação e é isso que podem contar do Governo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos também. Começo por agradecer aqui as palavras iniciais e retribuir aqui também. É com muito gosto que nós nos associamos ao ECO nesta iniciativa. Agradeço também muito as palavras do Sr. Secretário de Estado da Economia. De facto, a PwC tem vindo a trabalhar nestes temas há vários anos, reconhecendo que, de facto, existem riscos e existem oportunidades e, portanto, o caminho que a Europa está a traçar é um caminho justamente de aproveitamento dessas oportunidades. Assim saiba a Europa fazer agora este processo de passar à ação de uma forma ágil e de uma forma que permita às empresas serem eficientes. Recuperando aqui o relatório Draghi, que, enfim, serve de base àquilo que foi o documento agora publicado. Este relatório, ele de facto chega no momento em que o mundo em geral
e a Europa em particular, atravessam dificuldades económicas, políticas, guerras ambientais e sociais. E ele vem traçar aqui aquilo que é o roadmap da reindustrialização da Europa e da competitividade europeia. Identifica as 3 áreas de transformação que já foram identificadas, e nós vamos nesta sessão de hoje focar-nos aqui nesta segunda área, muito relevante para Portugal, pelas oportunidades que representa, e muito relevante para a Europa em geral. Portanto, as áreas são acelerar a inovação e a competitividade, o tema da energia, descarbonização e economia circular, e o tema da independência, portanto, reduzir dependências e investir em áreas como a defesa. Tudo isto necessariamente tem que ser suportado por áreas transversais, por um investimento adequado, um investimento que permite efetivamente à Europa aproveitar as oportunidades. Temos que ter um reforço do modelo de governance, sobretudo para sermos mais ágeis. Nós, de facto, já foi aqui abordado o tema da nossa regulamentação, das regras da Europa, que muitas vezes acabam por travar os investimentos e com isso, limitar as questões. E temos também, então, que nos focar efetivamente nas prioridades. Como também já foi referido, há uma abordagem setorial que foi definida, ou seja, Draghi fez uma análise para determinados setores-chave, fez uma análise sobre o ponto de partida e quais é que seriam então aqui os objetivos, com propostas concretas sobre o caminho a percorrer. Há aqui áreas particularmente relevantes, em particular para Portugal, como a energia e tudo o que tem a ver com transportes e automóvel, muito relacionado com as cadeias de valor, que é um tema que aliás Draghi, ao longo do relatório, destaca frequentemente a capacidade que a Europa tem de ter de planear para dessa forma poder antecipar aquilo que são as oportunidades relacionadas com a cadeia de valor destes setores. Para além das políticas setoriais, existem também um conjunto de políticas transversais necessárias para garantir a operacionalização de todos os planos em áreas como a inovação, a capacitação. É necessário garantir um conjunto de competências, fortalecer o governance, garantir que nós efetivamente temos capacidade de recolher o investimento necessário para toda esta transformação, portanto este tema do investimento sustentável, e incentivar a concorrência. Complementando esta visão de Draghi e recuperando aqui os resultados do World Economic Forum, do seu estudo Global Risk Report, todos os anos é feita uma análise sobre quais é que são aqui o top das preocupações no médio e longo prazo, e o que nós podemos verificar é que cada vez mais os temas de natureza, os riscos de natureza ambiental e em particular relacionados com alterações climáticas têm vindo a ganhar importância. Isto tem sido observado na prática com todo um conjunto de eventos extremos climáticos, ondas de calor, incêndios, cheias, com perturbações enormes e danos enormes do ponto de vista económico, ambiental e social, e também todo um conjunto de perturbações nas cadeias de valor afetadas por estes eventos. É por isso uma mensagem importante também a mensagem da União Europeia de que não há volta a dar e que este é o caminho. São identificadas aqui o que são as principais limitações e os principais causas, vá lá, para esta falta de competitividade. Um dos temas mais importantes tem de facto a ver com o custo da energia. Na Europa a energia tem um custo elevadíssimo, na comparação sobretudo com outras economias. Por exemplo, quando falamos do custo da eletricidade, é cerca de 2 a 3 vezes superior ao custo da eletricidade nos Estados Unidos, e quando falamos do gás natural a diferença é superior, com 4 a 5 vezes acima do custo do gás natural nos Estados Unidos. Tudo isto implica naturalmente um problema para as empresas, mas é ao mesmo tempo um entrave para o investimento, ou seja, tudo o que seja investidores, quando vêm analisar o contexto europeu, têm em consideração estes fatores. Isto resulta essencialmente de uma falta de capacidade de produção. Ao nível das redes de distribuição também há limitações, e depois temos dependência, e portanto há aqui todo um caminho e uma oportunidade para a Europa relacionado com a energia.
Depois temos ainda o tema de se a Europa vai ou não ter capacidade de aproveitar o potencial, as oportunidades desta transição. E, portanto, o que é que nós verificamos? A Europa, de facto, tem, do ponto de vista do que são a sua ambição e do ponto de vista da situação atual, a Europa é líder em termos de energias renováveis. Portanto, nós temos cerca de 22% de energia renovável, de origem renovável a nível europeu, o que compara com 14% na China ou 9% nos Estados Unidos. No entanto, e temos um objetivo de 42,5% para 2030. O que significa o quê? Que nós vamos ter que triplicar a produção de energia solar, duplicar a energia eólica. Temos também já objetivos ao nível dos veículos elétricos. Isto significa que há necessidade de investimento nestas áreas e a Europa deveria ter capacidade para ser a própria Europa a fornecer toda a tecnologia que é necessária, toda a tecnologia e produtos necessários para alcançar esses objetivos. O que se verifica é que, de facto, a Europa não fez ainda esse caminho e, portanto, acabamos a ter aqui o risco de virmos a transferir este potencial para outras economias, nomeadamente China, que fez um trabalho já bastante avançado ao nível dos painéis, ao nível também da mobilidade elétrica e, portanto, que se posiciona aqui. É este aqui o desafio, portanto, passa aqui também por perceber onde é que nós podemos acelerar. A União Europeia tem também elevados custos de contexto, também já foram abordados, tudo o que tem a ver com os processos de licenciamento, toda a parte administrativa e a demora associada, acaba por colocar aqui também em causa esta capacidade da Europa de efetivamente avançar neste desenvolvimento do potencial da cadeia de valor. Face a este contexto, no fundo aqui o que o relatório Draghi defende é um plano conjunto de descarbonização e competitividade, entendendo que a descarbonização pode, de facto, se bem desenvolvida, ser uma oportunidade. E, portanto, existe aqui uma oportunidade para a União Europeia reduzir a dependência de combustíveis fósseis e garantir maior competitividade, acesso à energia com um valor inferior, portanto o custo marginal das energias renováveis é muito baixo, é uma oportunidade para a Europa, em particular para Portugal, sobretudo pelas nossas capacidades endógenas. Portanto, nós temos, de facto, do ponto de vista da capacidade de produção de energias renováveis, estamos numa boa situação. No relatório são identificadas aqui, no fundo, duas estratégias principais. Uma, reduzir os custos da energia e outra, tornar a Europa mais eficiente. Do ponto de vista da redução dos custos de energia, são identificadas aqui um conjunto de áreas em que é necessário melhorar. Vão com certeza algumas delas ser discutidas no painel a seguir, mas tem muito a ver com medidas de procurement, medidas de negociação, redução de exposição ao mercado de spot, algumas medidas também relacionadas, por exemplo, com facilitar processos como um Power Purchase Agreement. Tudo isto são medidas que visam, no fundo, operacionalizar as condições de acesso à energia a um preço mais económico e também, então, dissociar, no fundo, os preços das energias limpas do gás natural. Na outra área de ação, é no fundo aqui a área da eficiência. Efetivamente, há aqui um conjunto de áreas a melhorar que têm a ver com tudo o que são processos administrativos, processos de licenciamento, que têm uma relação forte com o tema do investimento e temos também as questões relacionadas com as redes, o desenvolvimento das redes, para que possam efetivamente servir o propósito do acesso à energia. E alguns mecanismos que existem, e aqui destaco o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, o CBAM, que é no fundo um mecanismo que tem como objetivo proteger as empresas da Europa em termos da sua competitividade relativamente à importação dos mesmos produtos que são produzidos fora da Europa, noutras regras e com custos inferiores ao nível de carbono, por exemplo. E, portanto, este mecanismo é em si uma boa ferramenta para compensar aquilo que possam ser as diferenças em termos de políticas na área do carbono. Finalmente, há aqui também um destaque, a necessidade da atração do investimento privado
para estas tecnologias limpas, que, como eu referi, está muito relacionado ali também com a capacidade da Europa se mostrar atrativa para o investimento. Como eu referi inicialmente, toda a lógica aqui da atuação está muito bem estruturada por setores, definindo-se então para cada setor o que é que são as ações a desenvolver. No caso, destacamos aqui 3 setores particularmente relevantes: o setor da energia, automóvel e setores com uso intensivo da energia, destacando que para cada um destes setores, o relatório Draghi e agora o relatório da Comissão irá com certeza dar seguimento, define o que é que devem ser os objetivos para cada uma destas áreas e o que é que são as propostas concretas a desenvolver. No caso da energia, e como eu já fui referindo, passa muito por maximizar a nossa capacidade de utilização dos recursos endógenos para com isto conseguir o quê? Conseguir acesso à energia de baixo carbono e com um valor reduzido. Temos depois também toda a área automóvel, aqui muito relacionada também com o tema da mobilidade elétrica, e a Europa tem que ter a capacidade de reter o setor e evitar que as empresas se deslocalizem da Europa. Finalmente, temos depois também algumas iniciativas relacionadas com objetivos ao nível dos setores mais consumidores de energia, que naturalmente dependem do custo da eletricidade e da transição então aqui para soluções de descarbonização. Gostava de terminar comentando então aqui as áreas transversais, em particular o tema do investimento. Portanto, no total, e considerando estes 3 grandes objetivos da União Europeia ao nível da inovação, ao nível da descarbonização e ao nível da defesa, as necessidades de investimentos alcançam níveis elevadíssimos, sem precedentes, à volta dos 800 mil milhões de euros, sendo que mais de 50% estão concentrados neste tema da transição energética, quer na área da energia, incluindo as tecnologias verdes, quer na área dos transportes, incluindo as infraestruturas de carregamento. Isto significa o quê? Significa que nós temos de ter capacidade de atrair investimento e mobilizar aqui o setor privado, mobilizar os fundos de pensões, investidores que possam, de facto, contribuir, e para isso precisam ter as condições adequadas. Adicionalmente, temos que garantir também que temos um modelo de incentivos que é adequado e dinamizar outras formas de financiamento inovadoras que permitam, de facto, orientar aqui o investimento para as áreas em que a Europa tem foco. E, finalmente, falar aqui sobre os temas relacionados com governance. Bom, nesta área há 3 grandes linhas de atuação: reorientar a atuação da União Europeia para estes setores estratégicos, um tema que também já foi aqui falado, acelerar a ação e a integração da União Europeia, e depois aqui um tema da maior importância que tem a ver com a simplificação das regras. De facto, e focando agora aqui no peso regulamentar e administrativo, a União Europeia tem sido absolutamente profícua na produção de estratégias, de regulamentos, de diretivas em várias áreas relacionadas com ESG, em particular, eu diria, a área ambiental. E, portanto, existe uma agenda muito concreta e muito bem definida nas áreas da economia circular, dos plásticos, da energia, do carbono, da desflorestação. Tudo isto com um foco muito bom, eu diria, mas que do ponto de vista operacional implica um esforço grande para as empresas. E, portanto, cada vez mais tem ouvido vozes no sentido de haver aqui uma revisão e uma reflexão da União Europeia sobre em que medida pode então agilizar estes processos. Ontem já foi falado de um choque de simplificação e eu espero que sim. Há aqui uma área em particular relacionada com o ambiente e com sustentabilidade que tem a ver com o tema do reporting de sustentabilidade, em que está a ser pedido às empresas, às grandes empresas, o relato de sustentabilidade de acordo com a diretiva CSRD, algo que tem um propósito um ótimo propósito, até porque
o objetivo desta diretiva é que as empresas pensem de que forma é que os temas de sustentabilidade podem ser um risco ou uma oportunidade, portanto está muito alinhado com o objetivo da União Europeia de efetivamente pôr os negócios a trabalhar estes temas do ponto de vista do negócio e não da gestão do seu impacto ambiental e social. Mas há aqui 3 documentos principais que a União Europeia já deu indicação de que vai rever. E, portanto, no dia, é o chamado projeto Omnibus, que terá a divulgação dos seus resultados no dia 27 de fevereiro, onde se espera que ocorra uma simplificação de tudo o que são estes requisitos de divulgação que resultam da diretiva CSRD, do regulamento da taxonomia e de uma nova diretiva sobre o due diligence da cadeia de valor. E por isso eu diria que estamos numa situação, num bom momento, uma vez que há aqui um consenso reunido e há uma vontade da União Europeia de efetivamente fazer este choque de simplificação que eu julgo que as empresas vão de facto beneficiar. E para terminar, aqui só uma citação do Mário Draghi, em que de facto considera que se a ambição climática da União Europeia for acompanhada por um planeamento e por um plano coerente para os alcançar, a descarbonização vai de facto ser uma oportunidade para a Europa e, portanto, é esse o foco e é esse o caminho e temos agora grande expectativa no que será a implementação deste novo plano. Obrigada. Muito bem, meus caros, muito obrigado pela vossa presença. É uma ótima oportunidade de ter aqui quem está no terreno para falar sobre estes temas e não apenas quem está a fazer estes planos lá em cima, certamente bem intencionados, mas que às vezes não têm tanta ligação assim à realidade. Nós, como já foi falado aqui, na sequência do relatório Draghi, a Comissão Europeia apresentou esta semana, ontem, esta tal, eu chamo-lhe a bússola para a competitividade, tendo a energia como um dos pontos essenciais, que já vinha do relatório Draghi naturalmente, e o objetivo é, e vou citar, garantir a independência energética e energia mais barata. Este é o chapelinho, e depois tem muita coisa lá de baixo. E eu queria começar por perguntar, para começo de conversa, na prática, o que é que nós precisamos de fazer para lá chegar? Se calhar começava aqui por... Bom dia, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui presente e abordar um tema que é tão crítico para a União Europeia, para o país em particular. Eu acho que Portugal e Espanha, e falo aqui de Portugal e Espanha porque claramente temos um mercado ibérico de energia, diria que se calhar são o cisne dentro daquilo que é a realidade do setor energético, em particular das energias renováveis na Europa. Se calhar somos um laboratório daquilo que poderia... Somos, bem da verdade, pela penetração de renováveis que nós temos. Aliás, essa penetração de renováveis permitiu que nós, durante aquele período crítico de conflito, em que, face à elevada dependência que a maioria dos países da Europa tinha do gás, vimos os preços a dispararem significativamente. Portugal também viu esses preços disparar, mas de uma forma muito mais contida, e essa contenção está associada, diria, a 2 aspectos. Por um lado, ainda que seja, do meu ponto de vista, um aspecto negativo, mas que acabou por ter uma contribuição positiva, que é o facto de nós termos ligações muito débeis entre a Península Ibérica e o resto da Europa, e acima de tudo temos uma elevada taxa de penetração de renováveis, essencialmente hídrica e eólica, agora mais também com solar, mas isso permitiu que nós tivéssemos impactos menos negativos, mais contidos a nível de energia. O que é que nós precisamos de fazer? Efetivamente é passar da teoria à prática. Isso já foi referido aqui, diria, quer pelo António, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pela Cláudia, que nós temos muito esta visão do que é que queremos, onde é que queremos estar, o que é que queremos fazer, mas a verdade é que quando nós chegamos à prática os resultados são débeis, não conseguimos ter o nível de concretização que esperaríamos. A nível do grupo EDP, eu diria que isto é transversal a todo o setor. O número de projetos que esperávamos vir a instalar está claramente abaixo daquilo que era a expectativa. Estamos muito longe de conseguir cumprir, em particular naquilo que é a concretização de eólico, comparativamente com aquilo que é a meta. Teoricamente, a nível de solar, estamos bem posicionados, mas eu acho que estamos ainda a reboque daquilo que foram os investimentos já realizados, aquilo que há de investimentos marginais para conseguir concretizar o que está mais desenvolvido.
mas acho que poderemos ter aqui um problema de concretização de projetos até 2030, olhando àquilo que é o custo atual de concretização destes projetos de energias renováveis face àquilo que é o preço de venda de energia. E acho que há um desfazamento claro entre aquilo que é a velocidade a que os preços reagem e aquilo que preços de venda de energia e aquilo que o investimento reage. Vimos taxas de inflação muito altas a condicionar aquilo que é o CAPEX deste tipo de projetos, temos preços de energia baixos, temos custo de capital que subiu significativamente e não está a reduzir ao ritmo que nós esperávamos, e temos aqui toda uma conjuntura que cria algum receio quanto à taxa de concretização dos próximos investimentos. Desse ponto de vista, acho que é fundamental, claramente, do ponto de vista de legislação, como já disse, passar da teoria à prática, no terreno verbos do ponto de vista licenciamento ambiental, já foi aqui referido, fundamental, nós estamos do mesmo lado da equação, ou seja, energias renováveis, sustentabilidade, ambiente. Não somos um setor de energias poluentes e, por isso, desse ponto de vista, estamos do mesmo lado, não quero dizer da barricada, mas somos parte da solução e, como tal, é fundamental termos esta coordenação. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer o impacto territorial que este tipo de projetos tem e, nesse sentido, acho que deveria haver uma maior coordenação com municípios, uma maior transferência de valor daquilo que é o Estado Central para os municípios. Há algumas medidas interessantes que, do meu ponto de vista, ainda poderiam ser mais ambiciosas, nomeadamente quanto à contribuição do Fundo Ambiental para os municípios. O impacto está lá há 30, 35 anos e não é simplesmente com uma alocação de verbas à cabeça, ainda que seja relevante, que se consegue também cativar as comunidades, a população, a sentir que são parte da solução. Portanto, deixo espaço para os meus colegas de painel, temos ainda muita coisa para fazer e discutir aqui. Jorge, do lado dos consumidores, de quem consome muita energia e que paga uma fatura que eu creio que será... É quase como a da minha casa. Cada vez que aquilo chega, eu vejo, epá. Talvez dando primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade e dar talvez aqui alguns números de enquadramento. A nossa associação representa mais de 10% de todo o consumo de energia elétrica em Portugal. São mais de 30 instalações industriais, 3 empresas, todos os setores eletrointensivos. Temos volume de negócios, estamos nos 7 mil milhões de euros. Empregamos mais de 30 mil pessoas entre, portanto, empregos diretos e indiretos e, portanto, e exportamos praticamente 70% da produção total. Portanto, só para dar... Eu gostava de estar tão otimista em alguns aspectos, mas infelizmente não estou e depois das palavras do Sr. Secretário de Estado, porque de facto a energia elétrica pode estar barata em alguns aspectos, mas o problema tem depois a ver com toda a regulamentação, a regulação que impõe, de facto, custos extremamente elevados. Eu só para citar um exemplo, o Estatuto do Consumidor Eletrointensivo, que, portanto, os nossos associados são eletrointensivos, algo que está perfeitamente aceito e no resto da Europa. Nós ainda não temos esse estatuto, portanto, estamos a pagar, neste momento, os chamados custos de interesse económico geral, que têm um peso enorme na tarifa de acesso às redes, e tudo isso implica, portanto, menos competitividade. Outro aspecto também, enquanto outros países, nomeadamente com o Fundo de Carbono, que será um auxílio para a descarbonização das empresas, que nós temos feito o nosso caminho, e posso dar alguns exemplos sobre isso. Ainda, por exemplo, enquanto em Portugal as verbas, é uma verba, eu diria, ridícula, 25 milhões de euros, quando aqui ao lado, em Espanha, que tem uma economia 5, 6 vezes maior que a nossa, tem um fundo, digamos, esta contribuição para a descarbonização, portanto, para a compensação dos custos indiretos de CO2, ascende a mais de 600 milhões de euros, não é? Portanto, a economia não é 24 vezes maior que a nossa. Portanto, só para citar alguns exemplos, ou países, digamos, da nossa dimensão, como a Finlândia, também com valores muitíssimo superiores, 3, 4, 5 vezes superiores aos nossos. Portanto, tudo isto, uma vez que contribuímos para esse fundo, recebemos muito pouco desse fundo. E nós temos feito os exemplos de descarbonização que temos levado a cabo, por exemplo, no setor siderúrgico, passagem dos altos fornos para fornos elétricos, portanto, eletrificação. A nível, mesmo naqueles setores mais difíceis de descarbonizar, como, por exemplo, os cimentos, projetos eu diria, de topo, no âmbito, por exemplo,
um projeto interessante num dos nossos associados, o Clean Cement Line, que utiliza, portanto, energia solar, com painéis concentradores, reaproveitamentos térmicos. Portanto, tudo isso é prova também de algum dinamismo. No setor florestal, também com a utilização de uma perspectiva de economia circular, portanto, com caldeiras a biomassa, portanto, para a produção de vapor, que é extremamente fundamental no processo produtivo das papeleiras. Portanto, tudo isso são alguns exemplos do nosso caminho. Mas lá está, há alguns bottlenecks que são importantes, mesmo até para projetos na área das renováveis, no âmbito da fotovoltaica. Os bottlenecks, nomeadamente a interligação com a rede, portanto, isso tem-se assistido. Falta de TRCs, portanto, títulos de reserva de capacidade, processos de licenciamento extremamente longos que foram referidos. Portanto, nós temos feito o nosso caminho, portanto, mas precisamos, digamos, de todos os outros atores. Portanto, Que o resto também aconteça. Exatamente. Não sei se está aqui alguém da REN, mas portanto, a nível da rede e da E-Redes também são atores que são fundamentais, independentemente a nível dos próprios produtores, como é óbvio, não é? Portanto, como digo, a energia elétrica, eu queria deixar passar a mensagem que, de facto, a energia elétrica para os eletrointensivos não está barata relativamente à concorrência. Portanto, isso portanto, eu também fico por aqui, não sei se tu ainda mais uma oportunidade para dizer mais algo. Certamente. Manuel, também a mesma questão, aqui a Savana, também está aqui um bocadinho nesta questão de, uma componente da energia do futuro, por outro lado, uma preocupação ambiental do impacto que pode ter. O que é que falta fazer e, no vosso caso, como é que vocês se posicionam neste? Sim, mas realmente trago, se calhar, uma perspectiva bastante diferente da dos restantes, porque trago para a discussão pontos eventualmente diferentes. A parte desta equação que se coloca por parte do relatório Draghi é a da oportunidade, é a do desafio e da oportunidade de construirmos uma economia e um futuro melhor. Não é? E construir uma economia e um futuro melhor é muito mais para além de tudo o que são os pontos que muito bem referidos nos doem no dia-a-dia e nos custam no dia-a-dia e que gostávamos de melhorar, gostávamos de tentar. É também construir os elementos que nos permitem ambicionar fazer um país melhor, fazer um país que volte a ser atrativo para os próprios portugueses, que volte a reduzir a tendência de imigração galopante, que volte a dar perspectivas de que os salários médios podem subir e crescer, que volte a fazer com que nós acreditemos que conseguimos atrair para Portugal novas indústrias de grande dimensão, capazes de gerar emprego, gerar valor, gerar impostos e tudo aquilo que nos permite fazer um país melhor, não é? Portanto, fazer com que dentro de 10 anos olhemos para trás e pensemos esta década foi uma década bem aproveitada e estamos claramente um passo à frente e um bocadinho mais perto de um país melhor. O relatório Draghi referia como único ponto em que referia explicitamente Portugal, especificamente Portugal, o ponto que nós representamos, o lítio. Portanto, dizia claramente que a Europa precisa de muitas coisas e precisa de fazer muitas coisas bem feitas e, em particular, desenvolver o acesso às matérias-primas críticas e dava o exemplo do lítio em Portugal. Como o discurso à volta do nosso projeto, se calhar às vezes até se polarizou um bocado mais e se ganhou uma visibilidade excessiva, esquecemos de referir que o lítio não é o projeto da Savana, o lítio é uma oportunidade para Portugal como um todo que tem um conjunto de atores já ao dia de hoje bastante considerável. Hoje mesmo estive a falar com um industrial que tem por objetivo fazer um projeto de dimensão grande perto de Aveiro e que tem em fase final de construção um projeto piloto já de uma dimensão de várias dezenas de milhões de euros em Coimbra. Temos cá ao dia de hoje, esta semana, um representante de uma das maiores empresas de lítio do mundo e na componente industrial, na componente química, e um representante de uma outra empresa que está a olhar para Portugal na perspectiva de colocar aqui mais uma fábrica da fileira de lítio, uma fábrica que pode construir mais destes elementos da fileira. E tentando ligar às dores da indústria existente ao dia de hoje, referia a algumas indústrias que são indústrias clássicas do país e que são muito importantes para o tecido empresarial ao dia de hoje, a cerâmica, por exemplo, o vidro, também o setor automóvel, evidentemente. Bom, tendo matérias-primas em maior abundância e maior competitividade, conseguimos trabalhá-las melhor. Eu tenho a sorte de ter a responsabilidade de desenvolver um projeto que vai fazer muitos feldspatos que são essenciais para a cerâmica e que vai trazer muito quartzo para a indústria do vidro, e ambas precisam de voltar a ter elementos críticos para poder combater a muita concorrência que tiveram na última década,
ou nas últimas décadas, de países como a Turquia, como a China e por aí diante. Para competirem, têm de ter acesso a elementos fundamentais de geração de valor, sendo eles recursos humanos, matérias-primas críticas, eletricidade, a desburocratização que permite fazer as coisas todas andarem mais rápido e por aí diante. Mas a oportunidade que se coloca aqui é esta indústria verde. Já não é só uma questão de nós construirmos um futuro melhor do ponto de vista de CO2, é construirmos um futuro melhor de todos os pontos de vista, começando no social, continuando no ambiental e acoplando o económico a esse. E o nosso projeto, como é muito questionado, também pode servir um bocadinho de exemplo ilustrador para o que estamos a referir. Nós desenvolvemos um projeto num dos municípios mais pobres do país, que perdeu 2/3 da sua população nos últimos 40 anos. Portanto, se há alguma coisa, é um daqueles municípios que, quando nós falamos das dores de Portugal, as dores nos municípios de interior são dores ainda mais sentidas. É onde se vê realmente a dureza que é não ter desenvolvimento económico ao longo de muitos anos. Voltar a dar àquele município, mas também a todos os outros, a percepção de que com investimento e com desenvolvimento industrial pode voltar a haver um futuro melhor, podem voltar muitos dos que emigraram, se pode voltar a juntar famílias, pode voltar a haver a perspectiva de empregos melhores e de salários melhores, é altamente libertador. E parte do que devemos ver aqui é a oportunidade de libertarmos a muita energia que o Portugal tem, que tem estado constrangida ou por buscas de consensos absolutas ou pela ideia de um ideal que nunca é alcançável, mas que tem de ser construído passo a passo. Portanto, nós estamos a tentar construir um dos elementos desse futuro melhor. E já lá vamos buscar um bocadinho mais esse projeto. Falámos aqui, passando disso, e queria lhe perguntar em que ponto é que, na sua visão, em que ponto é que está a Europa neste processo de transição energética e que desafios é que há a superar? Nós falámos, por exemplo, há sempre a velha questão das infraestruturas, que sem isso a gente produz, mas é para aqui, não é? Como é que a história sempre de como é que a nossa energia pode passar para fora desta ilha, da Península Ibérica, e vice-versa. Em que ponto é que estamos neste processo de transição, falando a nível europeu, naturalmente? Estamos num ponto crítico. E esse ponto crítico, porque nós já fomos claramente pioneiro em termos de energias renováveis, fomos pioneiro em termos do desenvolvimento do setor, pensando no processo produtivo com os principais players do ponto de vista eólico localizados na Europa. Entretanto, deslocalizaram tudo aquilo que era processos produtivos tipicamente para a China, também Índia, Turquia, mas essencialmente China. E vimos efetivamente a própria indústria a perder muito valor com esta transferência, este crescimento que sentimos Estados Unidos e diria na Ásia. E acho que isto encadeia com aquilo que também já foi aqui comentado. Mais uma vez, na Europa temos muita política de legislar, definir as regras e depois vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. Quando vamos aos Estados Unidos, quando vamos à China, fazemos, implementamos e agora vamos ver quais é que são as regras que temos que aplicar de forma a conciliar os devidos interesses. Isto vê-se também naquilo que é a aplicação de verbas a nível de investigação, desenvolvimento, digitalização, quando comparamos Europa com o resto do mundo e em particular estas duas áreas geográficas. Diria que temos aqui 4 vetores fundamentais. Um é claramente infraestruturas. Temos que reforçar redes. Nós, com a rede existente, podemos fazer uma transferência daquilo que é o que existe à data de hoje de combustíveis fósseis para energias renováveis, mas não conseguimos dar resposta à crescente procura que nós queremos que seja criada pela via quer da transição dos transportes de combustíveis fósseis para energias renováveis, quer ao ponto de vista de crescimento da indústria e, como tal, também do produto que é gerado na Europa. Portanto, esse para mim é um ponto fundamental. Segundo, uma política adequada de incentivos. Esses incentivos, falamos, fomentar o desenvolvimento de soluções ambientalmente limpas, renováveis, no âmbito da indústria. Ou seja, a indústria tem que ter acesso a fontes que lhes permita fazer esta transição, tem que haver este apoio para que tenha um incentivo. Não pode ser simplesmente definir um deadline e fixar qual é que é a penalidade. Não. Qual é o incentivo para nós conseguirmos promover esta transição? Da mesma forma que a existência de um banco de desenvolvimento é crucial, o BEI tem tido cada vez mais um papel importante, mas mais uma vez eu acho que nós
ficamos muito presos àquilo que é a burocracia, e eu lembro-me cada vez que nós temos que financiar um projeto a nível do grupo EDP, é um sem número de checkboxes que temos que fazer, quando por princípio já somos um setor prioritário no âmbito daquilo que é o mandato que o Banco Europeu de Investimento tem. E mais uma vez, nós não conseguimos fazer todo este desenvolvimento a nível de energias renováveis se não tivermos uma política transversal. A simplificação de processos do ponto de vista regulatório, eu acho que do ponto de vista regulatório a base está feita, é preciso aplicá-la de forma ágil, não é simplesmente em relação ao setor renovável, é a todo o setor em torno das renováveis, seja ao nível das matérias-primas, seja ao nível da indústria, porque não faz sentido promoverem renováveis se a seguir não tiver o consumo. Eu não consigo desenvolver as renováveis se não tiver também matérias-primas que nos permitam também desenvolver tecnologicamente as renováveis. Portanto, há aqui toda uma cadeia que não pode ser ignorada e que tem que ser gerida em paralelo. Caso contrário, vamos mais uma vez estar a diferentes velocidades e a taxa de concretização será muito reduzida. Aquilo que pode ser um círculo virtuoso para a Europa pode não se concretizar, conforme a Cláudia também referia. Temos aqui duas vias, ou um círculo virtuoso em que tudo isto se conjuga e conseguimos realmente trazer uma nova dinâmica para a Europa, voltando a trazer indústria, retendo talento. Temos uma base de conhecimento técnico a nível das engenharias fundamental na Europa. Portugal em particular, temos a ter cada vez mais polos de investigação. Dentro daquilo que é o meu setor, do exemplo claro de uma Vestas, que atualmente tem um número tremendo de pessoas que trabalha em Portugal, no Porto em particular, para todo o mundo. A EDP está a prestar um conjunto de serviços a partir de Portugal para todas as geografias onde está implementada. Por isso temos toda essa base, temos que a saber reter, temos que saber desenvolver e, acima de tudo, temos também conseguir criar uma base mais sólida da relação entre aquilo que é a indústria e as escolas, porque por muito conhecimento que nós tenhamos, é claramente insuficiente para aquilo que é a nossa ambição. Portanto, diria que estes são alguns dos pilares fundamentais. Na questão das interligações, Portugal e Espanha perdem muito, efetivamente, por não poder escoar aquilo que é a sua energia. Temos momentos em que o preço da energia tende para zero. Isto não é sustentável para nenhum negócio. Ninguém investe num projeto para depois ter um preço de venda de zero. Tem que haver aqui um equilíbrio em termos de valor. Percebo perfeitamente o que o Jorge dizia relativamente àquilo que é o custo que é capturado pela indústria. Por um lado, está-se a dar passos importantes, nomeadamente através de mecanismos dos PPAs, em que permite a indústria aceder a preços mais competitivos, evitando determinados custos. Por outro lado... Fixar o custo. Não é? Exatamente. Mas, por outro lado, também é verdade que, por exemplo, Portugal tem tido uma inércia enorme em conjugar pontos de injeção na rede com aquilo que são pontos de consumo. É fundamental. Se nós não tivermos consumo, não vamos ter necessidades de novas energias e, mais uma vez, toda esta transição e todo este conceito de crescimento, que me parece bem estruturado, mas que tem que ter o apoio de toda a comunidade, todos os stakeholders, fica claramente comprometido. Emanuel, voltando aqui à questão do lítio e indústria, toda a indústria ligada às baterias e toda a fileira, é um dos destaques daquele capítulo do relatório Draghi. O que eu pergunto é, tu sentes que há uma estratégia europeia clara? Nem vou para Portugal, embora... Sim. Deixa-me tocar em alguns claro. para dar informação. Você, Acho que e de bom quando quiser, isto é suposto estarmos a conversar. Acho que eles são muito importantes e muito bons. E se calhar arriscando estar a trocar um bocadinho as palavras, mas é para lhes dar mais ênfase. Mais ainda do que necessidade de desenvolver consumo, é a oportunidade de desenvolver consumo. Se conseguirmos aproveitar bem a vantagem que realmente fomos construindo de construir um parque eólico, um parque solar, um parque hídrico fortes, se conseguirmos realmente de forma sustentada baixar preço de eletricidade, o primeiro passo era isso ser bom para os consumidores existentes, os residenciais ou os industriais. Mas o segundo passo, muito melhor, é melhor do que eu ter uma fatura de eletricidade baixa em minha casa, é eu ter um emprego muito melhor, porque essa eletricidade mais barata fez com que uma fábrica, em vez de ir para o centro da Alemanha ou para uma ponta qualquer da China, veio para aqui. Veio para aqui e me fez ter um muito melhor emprego e um muito melhor salário. Portanto, a oportunidade é muito mais transformadora e, portanto, não é só uma necessidade, é realmente um elemento de valor
que, se bem trabalhado, nos permite atrair muito mais desenvolvimento, coisa que temos tido dificuldade de fazer nas últimas décadas e temos a oportunidade de fazer nos próximos anos. E é aí que liga precisamente com o que referia. A oportunidade que temos nesta fileira, e desculpem, evidentemente que muitas outras fileiras são muito importantes e têm oportunidades, se calhar quase tão boas, mas é a de não só reter a fileira automóvel que já temos e que não é irrelevante, representa uma parte considerável do PIB, e quando se mete maquinaria e moldes e similares, maior ainda, mas é, para além disso, potenciar, fazer com que possamos fazer ainda mais, com que possamos atrair ainda mais. O último grande passo de desenvolvimento industrial de uma só vez que Portugal teve, quando normalmente se refere, é a Auto Europa. A Auto Europa foi há muitas décadas. É a altura de pensarmos como é que vamos buscar as próximas Auto-Europas. É a altura de tentarmos ter os elementos no sítio para que essas próximas Auto-Europas possam vir. Se há uma política clara europeia para esta fileira, que era o ponto, ou uma estratégia, primeiro, falamos de muita regulação e depois procuramos então, mas há uma regulação... Calma. Primeiro, não pensemos que tudo se constrói a partir da regulação e da política para baixo. Tem de haver regulação, tem de haver construção de mecanismos legais mais ágeis e burocracia muito mais simplificada, sim, mas tem de haver também ação. E o que também o referiu há bocadinho. Temos de ter mais capacidade todos de agir, de trabalhar no sentido de fazer com que mais projetos bons vejam a luz do dia e tragam os outros, porque depois há um efeito bola de neve muito importante. Segundo, eu creio que em parte a resposta é sim. Eu acho que a Europa compreendeu que tem um desafio grande face aos dois outros blocos económicos de grande dimensão que ganharam um dinamismo reforçado. Acho que Portugal sabe que dentro desse contexto tem uma oportunidade no sentido em que, sendo pequeno e periférico face ao resto da Europa, se fizer melhor as coisas do que os outros, consegue ir buscar de forma desproporcionada valor. Na componente das matérias-primas críticas, criou-se ainda o ano passado o ato das matérias-primas críticas a nível europeu, que determina claramente uma política, uma linha orientadora para desenvolvimento desta fileira, e o setor automóvel compreendeu que tem um desafio enorme em mãos. Quando nós temos uma indústria muito forte, nós temos uma vantagem, temos um risco. Os momentos Kodak. Portanto, exatamente. As indústrias muito fortes têm tendência a evitar o momento de disrupção. E quando uma China não tem uma indústria automóvel muito forte e a constrói toda do zero, não tem os desafios de ter de migrar. Migrar muitas vezes é mais difícil do que construir de raiz. Nós temos uma indústria automóvel fortíssima a nível europeu. E é evidente que nós a temos de preservar e temos de a reconverter. Se estava referido, aliás, o resumo feito pela Price referia-o de forma muito clara. E isto não é só porque dá jeito a uma empresa alemã ou dá jeito a um rico que passa em algum sítio. É porque são 14 milhões de empregos que estão associados à fileira. É brutalidade. Sim. São 14 milhões de empregos que estão associados à fileira. E muitos deles estão em Portugal. O Trás-os-Montes é um território de pessoas fortes, de pessoas de resistência e por aí adiante. É também um território que depende das poucas indústrias que lá estão. Uma delas é a Faurécia, perto de Bragança. Faz tubos de escapes. Pois, eu posso dizer-vos que com a migração para o modal elétrico, as fábricas de tubos de escapes provavelmente não estarão a vender para o sistema europeu dentro de alguns anos, estarão a vender para territórios mais longínquos e depois será um momento de mudança. E, portanto, é evidente que é importante que aquele território tenha também capacidade de atrair outras fábricas de componentes associadas às próximas tecnologias. Acho que a Europa percebeu, a Europa está a atuar, acho que todos os atores têm muito claro que têm muita transformação a fazer e que podem atrair algumas oportunidades daí. Se todos o vão fazer, certamente não. Se todos o vão conseguir, certamente não, mas quantos mais conseguirem fazer através de Portugal, melhor. Não. Jorge, indo ao ponto essencial das empresas que a Associação representa, que eu te pergunto é como é que nós conseguimos, porque ainda ontem a Comissária Europeia, no fundo, a Presidente da Comissão, aliás, a mensagem que deu foi: nós percebemos as mensagens, nós percebemos os problemas identificados pelo relatório Draghi, nós levamos isto muito a sério, percebemos que há aqui coisas que nós temos que afinar,
mas as metas de descarbonização estão lá, são inegociáveis, e o que eu pergunto é como é que nós conseguimos cumprir esta ambiciosa agenda de descarbonização sem colocar em causa a competitividade das nossas empresas, que é um dos pontos em que o Mário Draghi mais bate, que é, sim, temos que fazer, mas não podemos fazer isto a qualquer custo, tal como também a última frase da Cláudia. Isto pode ser uma grande oportunidade, mas se não for feito com cuidado pode ser um grande risco. Como é que nós fazemos isto? Sem dúvida. Eu acho que já apontei algumas soluções, não é? Quer dizer, algumas estão dependentes de alguns bloqueios legislativos, como referi, não é? Portanto, a competitividade é fundamental para as nossas empresas. Outro aspecto também, e relacionado agora com as energias renováveis, nós somos também um parceiro fundamental das energias renováveis na realidade, porque uma vez que as nossas empresas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não é? Portanto, a capacidade de encaixar produção renovável, como sabem, no nosso país, temos mais vento à noite, não é? Portanto, quando o consumo estará mais baixo, temos as nossas empresas a poder ser abastecidas por essa energia. Mas lá está, precisamos também da garantia de termos sempre energia, não é? A questão das interligações é fundamental. Eu dou um exemplo na vizinha, não é vizinha Espanha, mas ao lado, em França. O que é que a França tem para as suas indústrias? Primeiro tem um parque nuclear, que nós não temos, mas não é por aí, mas se houvesse interligações boas entre a Península Ibérica e França, poderíamos beneficiar, nomeadamente, de um produto que eles têm, que é o acesso regulado à energia nuclear histórica, que vendem energia elétrica à indústria francesa a 40 euros por megawatt-hora. Portanto, está a haver aqui a desproporção de preços, não é? Que se houvesse possibilidade de trocas, fluxos de energia através dos Pirineus, com maior relevância, isso poderia ser interessante. O que é que podíamos fazer aqui em Portugal a nível das energias renováveis? Às vezes há excesso de produção de energia renovável. Aqui o Hugo, não é, tinha referido a questão do custo cair a zero em determinadas alturas. Porque não ter algo deste género para as indústrias, um fornecedor de último recurso, um comercializador de último recurso que fornece energia quando estão a desbaratar a energia a zero, portanto, venderem a um valor adequado para a indústria, não é? Portanto, Fizesse sentido para todos os sim, fazia sentido, lá está o win-win situation, como foi referido há bocadinho pelo seu secretário de Estado. Portanto, há aqui aspectos, a questão também para a nossa atividade ou para a atividade dos nossos associados é fundamental ter conseguir prever custos. Ora, aquela maior exposição ao mercado de spot é terrível, porque é uma montanha-russa, não é? Portanto, eu lembro durante a pandemia, alguns dos nossos associados com maior exposição, aquilo era dramático, não é? Portanto, muitas vezes tiveram que encerrar, parar, não é? Senão era inviável. Nós também, para o próprio sistema, em termos de serviço de sistema, os nossos associados prestam serviço à rede quando é necessário, por exemplo, parar, por qualquer motivo, porque em termos de, enfim, depende de vários fatores, portanto, param. Eu sei que isto tem um incómodo em termos produtivos, porque o que nos interessa é produzir produtos, não é propriamente estar a operar o nosso core business, não é propriamente serviços de sistema elétrico, mas há que equilibrar entre o consumo e a produção, portanto aí temos também um papel muito relevante. Portanto, como digo, somos um parceiro, portanto, para fomentar as energias renováveis. A questão do armazenamento é fundamental, lá está, porque a produção não coincide muitas vezes com o consumo. O momento do consumo. Portanto, se tivermos forma de armazenar essa energia para depois poder ser consumida quando é necessária, é fundamental também. Portanto, quer dizer, acho que temos dado provas de sermos um parceiro, portanto, não somos aquela indústria mais estática, não, temos demonstrado grande competitividade para continuar a conseguir competir com outras regiões do globo com energias mais baratas. Mas lá está, o que é curioso é que nós começámos esta conversa pela nossa competitividade e a nossa concorrência com blocos, nomeadamente Estados Unidos e China, mas acabou de dar o exemplo francês. Ou seja, nós, na verdade, não é um bloco e continuamos também, naturalmente, a concorrer uns com os outros, não é? E aí já... Mas a concorrência não é forçosamente má. Não. O problema é quando a concorrência é distorcida por fatores de produção que não se conseguem mexer e aí... E sim, não é?
contrariamente à nossa percepção ocidental, o mercado chinês é altamente competitivo, altamente concorrencial entre si. Portanto, não aparecem BYDs porque foram feitas a régua e esquadra, apareceram porque resultaram de um processo de concorrência entre 300 marcas em que muitas morreram pelo caminho e sobreviveram os mais fortes. Mas digamos, desculpa, força. Só queria concluir que de facto a Comissão Europeia gosta sempre de alegar o level playing field, mas quer dizer, não é tudo menos, é tudo menos level playing field, não é? Portanto, isto de facto explica também um bocadinho as dores que temos. Mas lá está, isto tem que haver trabalho de equipa a nível nacional e europeu, e aí, digamos, acho que tem havido atrasos, nomeadamente, como digo, a nível legislativo, que já devia ter sido implementado há muito tempo. Estas mensagens têm sido transmitidas pela parte da nossa associação ao Governo. Portanto, falta de aviso, é o que está a dizer. Falta de aviso, portanto, as questões estão lá e qualquer dia, um dia, fechamos, não é isso? Portanto, não é bom para ninguém, não é? Não, quero concluir? Ou já... E juntar 2 pontos, referiu o armazenamento, e o armazenamento liga de forma direta com baterias e com lítio, mas também liga de forma direta com a vontade de fazer, que foi um dos pontos que foi referido. Nós não vamos a lado nenhum olhando para a frente com medo do que aí vem. Não vamos a lado nenhum olhando para a frente sem ter quem ponha as mãos na massa e faça acontecer. O armazenamento de eletricidade, que hoje se torna um dos temas críticos de transformação industrial que podemos capturar e que temos de capturar para construir um país melhor, pode ser feito ou por baterias cada vez mais e em grande dimensão. Estão neste momento a ser montadas baterias de centenas de megawatts de capacidade, um bocadinho por todo o mundo, ou por armazenagem em grandes bacias hidrográficas, sejam elas Alquevas, Criatu. Talvez se lembre de quando Portugal tentou fazer Foscoa. Portanto, que jeito que se calhar dava ter uma bacia como Foscoa ao dia de hoje. Também se lembrará de como foi construir Alqueva. E o quão importante a Alqueva é hoje, tanto para armazenamento como para tantas outras coisas no Alentejo. Mas houve resistência. Houve resistência na altura para Foscoa, e essa resistência que eu vou-me falar com uma das pessoas da EDP que foi responsável pelo projeto, vinha de uma minoria muito, muito, muito ruidosa, que criou a percepção de que era um projeto com muito mais maus do que bons, muito mais efeitos maus do que bons, e acabou por não se fazer. A Alqueva também teve oposição na fase inicial vocal, e essa oposição existiu, mas o projeto acabou por se fazer e acabou por se demonstrar que tinha um valor enorme, e que tem um valor enorme para tanta gente e para tanta economia do país, e também para o armazenamento como tem feito ao dia de hoje. E isso liga com a vontade e a coragem de fazermos, de libertarmos um bocadinho da tirania da ideia de que os consensos absolutos é que têm de ser o primeiro passo. Não quer isto dizer nunca que se rejeite, bem pelo contrário, a discussão, a democracia, o debate de ideias, a pluralidade de opiniões e por aí adiante. Quer dizer exatamente que se respeite isso. A mitigação de efeitos. Dê espaço para tudo isso. Eu juntei-me a este projeto e não era só a população na região que tinha medo sequer de discutir o tema. Era a nossa própria equipa que tinha medo de se afirmar como parte da nossa equipa. Com calma, com paciência e com perseverança, com demonstração de que estamos passo a passo a fazer o caminho certo, acho que ao dia de hoje estamos cada vez mais a dar espaço a que a minoria silenciosa consiga falar. A que a minoria silenciosa consiga ser parte do debate, ao mesmo tempo que conseguimos fazer avançar, com calma e respeito por todos, um projeto que será importante para aquela região, como há tantos outros projetos que são importantes para o país e que passam pelos mesmos desafios. A busca de um consenso absoluto perante projetos de desenvolvimento futuro é uma coisa estranha, não é? Nós vivemos numa democracia em que procuramos eleger os nossos eleitos, que acabam por ser eleitos por entre 30% e 50% dos votos. E depois, para fazer uma linha de TGV, queremos ter o traçado perfeito, a rega e esquadro, aceito por todos, inclusive é o que tem o terreno do lado esquerdo e o que tem o terreno do lado direito. É evidente que isso não vai acontecer, não é? Portanto, é preciso, para que a pluralidade e o debate de ideias sejam frutíferos, é preciso primeiro que essa pluralidade seja possível e o debate de ideias seja possível por todos, e que não haja medo por parte da minoria silenciosa de se afirmar a favor do desenvolvimento do país, e é preciso também que saibamos que fazer o caminho se faz caminhando, passo a passo, demonstrando que estamos a fazer o bem. E, juntando a isso, o último ponto,
fazer com que todos compreendamos que desenvolvimento económico é futuro e é bem para todos. E que as empresas podem trabalhar bem com as suas equipas e com as comunidades que estão à sua volta em benefício de todos. Já agora, só um ponto fundamental, porque tocamos aqui em dois aspectos críticos. Um, baterias e outra, prestação de serviço de sistema. Baterias são fundamentais para darmos estabilidade àquilo que é a nossa produção. Sabemos que o solar tem um perfil fixo e a procura não está necessariamente nos momentos em que nós estamos a produzir energia solar. Por outro lado, o eólico tem uma volatilidade que vai variando do norte para o sul, interior e costa. E por isso é fundamental termos esta componente de armazenamento. Armazenamento que é possível através de baterias, pensando no armazenamento de curto prazo e quase uma deslocação intradiária dessa produção, alinhando a produção, a injeção na rede com aquilo que é o consumo. E por outro lado, este abastecimento e retenção, armazenamento de mais longo prazo que nos servem para ultrapassar estes períodos em que não há vento, geração, não há sol sim. e o consumo continua lá e é fundamental termos as centrais hidroelétricas. Por isso, sistemas de bombagem fundamentais e continuarmos neste caminho de crescente penetração de baterias, acompanhando aquilo que é a penetração de solar em particular, ao mesmo tempo que vamos contribuindo para uma constante evolução tecnológica que nos permite também continuarmos a ambicionar a ter fontes de energia cada vez mais baratas e com isso também permitir um contínuo crescimento e aumento de competitividade por parte da indústria. E os serviços de sistema, um aspecto fundamental, porque nós podemos pensar também no todo o conjunto de impactos que projetos utility scale têm naquilo que é o território. E obviamente que nós temos que pensar naquilo que é a produção descentralizada, que é um vetor fundamental, mas também temos que pensar que não é a produção descentralizada que nos vai permitir ter este tipo de serviços e assegurar que, quando é necessário reduzir drasticamente a injeção de energia, não vão ser não sei quantos milhares de famílias que vão reduzir aquilo que é a injeção de energia que podem fazer na rede quando têm sistemas que vão para além daquilo que é o seu perfil de consumo. Portanto, é fundamental termos indústria e é fundamental termos grandes centrais que possam prestar este serviço de sistema e serem remunerados por eles, porque basicamente se está a pedir quer a produtores, quer a consumidores, que deixem de gerar um rendimento para um bem nacional, que é garantirmos que a resiliência das redes. Portanto, podemos ter aqui um apagão com prejuízo para todo o país, todos os intervenientes. Isso é fundamental que haja uma remuneração adequada destes serviços, coisa que em Portugal, diria que em diferentes vertentes, não está devidamente dimensionada. Fala-se atualmente na remuneração de serviços de capacidade, já com um projeto em discussão pública em Espanha. Portugal ainda não deu esse primeiro passo, mas que acreditamos também fará esse caminho, que é fundamental para conseguirmos garantir toda esta coordenação e convivência em diferentes stakeholders e uma rede resiliente e capaz de responder àquilo que são as necessidades e às variações que acabam por essa volatilidade, não é? Há um ponto que eu queria lhe perguntar, e queria perguntar não apenas para quem está a ouvir, mas para eu perceber, que é uma coisa que eu nunca percebi. Ver se eu consigo. Exato. Falamos muito, e é um dos pontos referidos, que é o custo e o facto de nós termos energias a ser produzidas a um baixo custo, mas não é isso que está a determinar os preços de mercado, não é isso que está a pesar na fatura. Como é que se muda isto? Porque nós continuamos a dizer, é pá, porreira, estamos a produzir a um custo mais baixo, mas as pessoas não sentem isso, as empresas não sentem isso. Estas regras do mercado, que terão certamente muito boas razões na sua origem, ainda fazem sentido? Do meu ponto de vista, não. Efetivamente, nós falamos do mercado marginalista cujo preço é fechado basicamente pelas centrais a gás. Temos muita renovável, não entra o gás, os preços estão muito baixos. Se não há renováveis, entra o gás, é uma questão de procura e oferta, dispara o preço e passamos rapidamente de 0 para 200. Falando em números dummy, mas com uma abrangência muito grande em termos daquilo que é a variação de preços. Depois temos outro aspecto, que é ainda há uma componente relevante de energias renováveis, em particular do eólico, que está em fase terminal, mas que tem um preço garantido. E a verdade é que, independentemente do preço estar a 0, quem está no mercado captura um preço 0, estes projetos continuam a capturar um preço que tem uma baliza, não é? Tem ali um cap e um floor, coisa que vai desaparecer agora a partir de 2027.
efetivamente, nós vamos ter um volume tremendo de renováveis no mercado, cujo perfil não é adequado ao tipo de geração que nós temos atualmente. Portanto, temos que mudar radicalmente o conceito, arriscamos cada vez mais a ter preços que não é o preço que é capturado pelo consumidor, mas que tende para zero, e a preços zero ninguém está disponível a investir. Claro. Por outro lado, o mercado spot acaba por ter influência nos mercados forward, as curvas de longo prazo apresentam preços muito baixos, mais uma vez, ou há aqui uma racionalidade entre aquilo que custa produzir e aquilo que é capturado, com rendimentos mínimos aceitáveis, ou então ninguém vai investir. Então, caímos aqui neste risco. Mas onde é que está o dinheiro? Porque é assim, o preço tende para zero e as empresas dizem, pá, isto é um mau negócio, que isto está para zero. Mas as pessoas estão a pagar muito, o dinheiro está aí para algum lado. Nós temos que separar aquilo que é a produção daquilo que é o preço final que chega ao Claro, consumidor. exatamente. Desde logo, Portugal tem uma ineficiência face ao resto da Europa e o facto de não existir uma política fiscal que seja comum à Europa cria estas Mas também temos esse lado da desalinhamentos. fiscalidade. É que Temos uma fiscalidade muito mais cara do que aquilo que é a generalidade dos países em termos do custo que é imputado sim. sobre a eletricidade. Depois temos toda uma cadeia de comercialização, distribuição, que tem um custo associado. O facto de nós termos cada vez mais players no mercado permite baixar o preço da eletricidade e nós temos visto esse trajeto se ignorarmos aquilo que são os episódios conjunturais que fazem com que o preço da energia dispare. Por outro lado, o facto de existir cada vez mais esta possibilidade de fazer ligação entre aquilo que é a produção e o consumo, através de PPAs. No caso da EDP, nós, por exemplo, celebramos contratos de longo prazo com grandes tecnológicas como a Meta, a Microsoft, a Amazon ou a Google, com preços extremamente competitivos. Os PPAs atualmente estarão à volta dos 30 e tal, 40 euros no solar. Quando nós comparamos com aquilo que é o preço que é suportado pela indústria, quando não tem acesso a estes FIIs de, vamos dizer, autoconsumo, consumo dedicado, efetivamente é um preço muito, muito alto. Temos taxas audiovisuais na eletricidade, se calhar devia ser paga quando nós pagamos a televisão ou a rádio. Portanto, há aqui um conjunto de players que acabam por absorver uma parte desse valor e que depois se reflete num custo elevado no consumo. Mas, efetivamente, a nível daquilo que é a produção, estamos com preços extremamente competitivos. Solar provavelmente terá o peso mais competitivo a nível das diferentes fontes de energia. O eólico, um pouco mais caro, mas também com um perfil diferente e por isso também tem um valor acrescentado diferente comparativamente ao solar. Portanto, há aqui efetivamente um valor bastante competitivo do ponto de vista da produção. Cada vez mais este potencial de ligação daquilo que é a produção ao consumo industrial, e do exemplo do enorme apetite que existe atualmente em Portugal por data centers, indústrias pesadas que se querem deslocalizar para Portugal, pensando em todas as vantagens que o país tem em termos de recurso eólico, recurso solar, proximidade a portos bastante profundos que permitem fazer toda uma operação de importação e exportação, vias de comunicação bastante boas que ligam mais uma vez todo o país. Por isso temos aqui todos os fundamentos, vamos assim dizer, para conseguir atrair mais indústria, com isso trazer mais concorrência. Essa concorrência permite também melhor capitalização de preços, vai trazer mais investigação e desenvolvimento. Isto é tudo um ciclo que se pode autoalimentar e ter tudo para ser positivo. Ou, mais uma vez, se os astros não se alinharem, há aqui um risco tremendo de nós não conseguimos concretizar toda esta ambição de industrialização, energias renováveis, portanto, crescimento económico, crescimento, sustentabilidade, suporte social, obviamente, claro, conforme o Emanuel comentava. Então há aqui todo este alinhamento que é fundamental nós termos em consideração. E nós, outro dos pontos tocados pelo relatório Draghi em relação a toda a Europa, tem a ver, quando nós falamos, quando se fala de indústria verde, estamos a falar numa dupla vertente. Primeiro, que a indústria, seja ela qual for, tem que ser cada vez mais verde. Ok, muito bem. Por outro lado, queremos ter produção de tecnologia, produtos, materiais da própria indústria verde, ou seja, queremos trazer para aqui a produção. Por outro lado, também, o Mário Draghi também diz, nós começámos a depender demasiado do fornecimento de outros mercados, mas ele também diz que nós também agora já não podemos pura e simplesmente dizer
eu não quero, para a minha indústria verde, eu não quero materiais importados da China. Não podemos, porque senão ficamos sem a transição. Claro. Portanto, estamos aqui no meio. E, portanto, a minha pergunta é, nós temos capacidade para estabelecer mesmo uma verdadeira indústria europeia de energia limpa e com tudo o que isto acarreta, que é pós-trabalho, fixação de talento e atração de talento, ou esse barco já partiu e a gente tem é que saber equilibrar? Se calhar temos que comprar lá fora para ser competitivo. Qual é a vossa opinião? Eu acho que o barco já partiu, começar, mas vamos a tempo de o apanhar. Okay? E vamos a tempo de o apanhar porque, mais ou menos, os fundamentos estão cá. Acho que adormecemos, claramente, numa ótica de subsidiação, numa ótica de procura de mão de obra barata, numa ótica em que apenas a componente económica era o pilar fundamental. Quando achávamos que a globalização era para sempre e ia sempre no mesmo sentido. E a estabilidade ia estar sempre aí, coisa que nós vemos nos últimos anos que não é propriamente o caso. E de repente, com um choque, nós acordamos. Nós temos toda uma base e a base está cá. Perdemos ou se calhar adormecemos e temos agora que fazer um trabalho que vai custar muito mais a recuperar e conseguir chegarmos ao alinhamento com outros países. Agora, não pode ser feito criando barreiras a importações, porque senão não vamos ter capacidade de alimentar a máquina. Isto tem que ser feito de uma forma com lógica, faseada. Por isso, enquanto nós não tivermos capacidade interna para abastecer o mercado interno e pensar em exportar, e vemos cada vez mais limitações às exportações, por exemplo, quando nós pensamos em ir para os Estados Unidos, ou seja, os próprios programas que nós vemos, por um lado, China, super difícil de entrar, mercado interno super competitivo, conforme o Emanuel dizia, investigação e desenvolvimento, penetração de renováveis tremenda comparativamente com qualquer outra região do planeta, Estados Unidos cada vez mais defensivos, olhar para a economia interna, aquilo que são os fundamentos, desenvolvimento de uma indústria de uma forma muito mais agressiva do que aquilo que nós estamos a fazer na Europa, e acho que nós continuamos a ter aqui, se calhar querer ser aquele bom aluno, simpático, sim, que manter boas relações com todas as geografias, e não olhamos tanto para nós, com todas as vantagens e inconvenientes associados, mas que efetivamente nós precisamos ser mais agressivos naquilo que é a dinamização e o apoio dos investimentos locais. O que é que vai acontecer? Nós queremos fazer determinados produtos, desenvolver determinada indústria, vamos ter que continuar a comprar matérias fora da União Europeia. Por isso, temos que o fazer, diria, de forma faseada, estruturante, gradual. Não podemos fechar as importações, porque isso seria também em prejuízo dos próprios consumidores europeus, e nós temos que encontrar este equilíbrio entre aquilo que é a sustentabilidade, a transição e o bem-estar dos europeus. E como tal, não é uma equação fácil, mas efetivamente acho que há um caminho que pode ser percorrido com este gradual ajustamento daquilo que são as condições e o incentivo àquilo que seja a produção local. Não? Como tu gosto. Como tu gosto. Não sei se... Não, eu concordo aqui com o que tinha dito, né? Quer dizer, eu acho que lá está, tem que haver bom senso, sobretudo, que é impossível reinventar a roda, não é? Portanto, aqueles produtos que são competitivos nos mercados internacionais, temos que continuar a adquirir. Agora, temos que ver, de facto, onde é que realmente somos bons. Quer dizer, eu não sou especialista na área, mas dizem que nós dominamos a técnica dos eletrolisadores. Mas, possivelmente será uma vertente a desenvolver, mas lá está, tendem em atenção que talvez na China consigam fazer isso muito mais barato e muito mais depressa e em volumes muito maiores. Portanto, e nós vamos dizer que não queremos, não podemos dizer isso. Só complementando há bocadinho perguntou para onde é que ia o dinheiro. Dou-lhe mais alguns exemplos para onde é que vai o dinheiro. Déficit tarifário que se tem vindo a diminuir, portanto que todos nós continuamos a pagar, incluindo a indústria. Fazemos política, aliás, o Estado passa para os consumidores a política social, tarifa social, que os comercializadores têm que pagar também, os produtores também, acabam por repassar depois para os consumidores finais. Portanto, isso devia ir para o orçamento do Estado. Portanto, há toda uma série de parcelas que se vão somando,
aos tais custos zero, que no final não são nada zero. Convergência tarifária, acho que é muito importante, quer dizer, que tanto nos Açores ou na Madeira pague exatamente a mesma coisa que paguem aqui no continente. Mas tudo isso são vários layers que vão Camadas do bolo. Portanto, é só para explicar para onde é que vai. Taxas e taxis. Já agora, só acrescentando à tarifa social, temos a SES, temos o Pawback, ou seja, isto tudo é possível cobrar, mas não podemos esquecer que tem que haver aqui uma margem. E essa margem depois vai ter que ser suportada pelos consumidores. Portanto, o Estado, em vez de assumir um determinado papel enquanto, e no caso da tarifa social, não tem que ser os consumidores, os consumidores são sempre no final, somos os contribuintes, por isso somos nós que vamos pagar. Agora, isto aplica-se ao setor das energias renováveis como se aplica a qualquer outro setor. Não faz sentido haver setores que sejam mais penalizados do que outros, especialmente num contexto em que, quando já estamos a falar de margens de rentabilidade que estão perfeitamente alinhadas com o setor, não estamos a falar aqui de rendimentos proporcionados e, como tal, não faz sentido haver uma taxa extraordinária que, por exemplo, dura 10 anos ou mais 10 anos. Certo. O Tiago fez a pergunta de forma muito interessante, permite-me só relembrá-la, porque tinha uma componente de como é que fazemos isto, face competência, como é que mais indústria verde, obrigando a mais recursos, é uma equação possível. Não é? Eram esses Como é que se concilia como é que nós fazemos? Isso vamos a tempo. Vamos a tempo, acho que eram os 3 pontos. Porque há quem diga, e penso que o próprio Mário Drago diz, é assim, há coisas que mudaram e que não vão voltar atrás. Nós temos é que ser inteligentes na forma como gerimos. Portanto, repito, a resposta, sim, vamos a tempo. É evidente que o barco já partiu, é evidente que temos de acelerar o nosso passo, mas sim, vamos a tempo no setor do lítio, para as baterias, para o automóvel, mas agora também cada vez mais para a eletricidade, para a modulação de sistema. Se quisermos fazer uma analogia não a barcos, mas a futebol, que todos gostamos muito, estamos num jogo de futebol de transformação de toda uma indústria por completo. O jogo começou, a China marcou um gol, se calhar até já marcou 2, mas estamos no minuto 15. Ainda não acabou. E depois os Estados Unidos estão a decidir neste momento se marcam um gol ou se marcam um autogol, portanto estão ali naquela fase até definir o que faz. E a Europa tem de entrar em jogo. No fundo, a Europa está a entrar em jogo e é isso que está a fazer. E não está tão adormecida, quanto isso. Muitas vezes achamos todos que estamos a fazer nada, não está assim tão adormecida quanto isso. Na minha fileira no seu setor, em setembro abriu a primeira refinaria de grande dimensão na Europa, na Alemanha, por um parceiro nosso. Neste momento está a ser construída uma mina e também uma refinaria de lítio na Finlândia, da Keliber. Nós próprios estamos a avançar com o nosso projeto. Foi anunciado o mês passado uma fábrica de grande dimensão de baterias para o sul de Espanha. Nós temos em Portugal a possibilidade de trazer, para além de várias refinarias, pelo menos uma fábrica de baterias para o sul. Portanto, as coisas estão a acontecer e está a mexer, e a Europa está a entrar em jogo, mas agora tem de recuperar o 2-0 e tem de acelerar o passo para ter certeza que consegue daqui a retransformar-se e aproveitar. Eu gostava só de complementar isto que disse aqui um membro do painel. O problema também do Not in My Backyard é um problema que na Europa, por exemplo, o que se viu com o gás natural nos Estados Unidos, o shale gas, portanto o gás de xisto. Eu sei que o gás natural é a molécula, o metano é carbono, mas é menos poluente do que, por exemplo, carvão. Quer dizer, ninguém quer ouvir falar em gás de xisto na Europa, quer dizer, porque ninguém quer explorar, mas temos capacidade no entanto, estamos a importar gás de xisto. Aliás, não sei se a audiência sabe, mas quer dizer, os nossos principais fornecedores de gás natural atualmente, muitas vezes até os Estados Unidos, não é? Portanto, ali em Sines, não é? E a Nigéria, não é? Portanto, são gás natural feito, não é? Mas lá está, é no backyard deles. Nós pagamos. Eles estão a ganhar dinheiro, mas está a ser no backyard deles. Nós queremos comer o bolo, a cereja e ficar depois com o bolo e a cereja, não é? Que isto não há milagres, não é? Portanto, há às vezes que fazer algum sacrifício. A última parte da resposta que lhe queria dar, Tiago, porque sei que vem de fechar, era sobre os recursos. Tudo isto exige mais recursos e, portanto, como é que a equação fecha? E há aí uma falha de conceito e de compreensão.
Eu venho do setor dos combustíveis, também, António, lembra-se de mim noutra... Obrigado pela forma simpática, como disse que a pergunta foi mal feita. Não, a pergunta foi bem feita porque eu acho que ela reflete pensamentos, mas eu acho que o pensamento de partida, que é um pensamento comum, tem aqui uma falha de conceito. O setor dos combustíveis, só em Portugal, faz 6 mil milhões de litros ou de metros cúbicos de combustíveis por ano? Não, 6 mil milhões de litros. De litros, não é? Portanto, às vezes enganamos numa proporção de mil e não é nada irrelevante. Só recursos. Nós consumimos numa dimensão monstruosa todos os anos. Fazer uma transformação completa de sistema não acontece nem de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Mas o lítio que nós estaremos a extrair no nosso projeto é suficiente para transformar uma frota da dimensão da portuguesa vezes 3, só no nosso projeto. Portanto, ao transformar essa frota, estará a evitar 6 mil milhões de litros de consumo de recursos por ano. Desculpem. O sistema todo fica a consumir muitíssimo menos recursos, indo buscar os recursos que permitem uma utilização muito mais perene e muito mais duradoura. E no lítio e nas baterias, mas também em muitas outras coisas, nos bioplásticos, em tantas outras coisas, um recurso bem trabalhado, com uma cadeia de valor que faz sentido e que permite uma utilização ao longo de décadas, é muito mais eficiente do ponto de vista de recursos do sistema globais do que o sistema que tivemos até agora. No nosso Ministro de Economia anterior referia sempre passar uma economia linear para uma economia circular. Também se refere muito frequentemente passar para uma economia que utiliza os seus recursos ao longo de muitas décadas é muito mais eficiente e muito melhor. E é nesse caminho que estamos a ir. Bom, estamos já sem tempo, mas eu só uma última pergunta para o Jorge, peço-te uma resposta sintética. Para lhe perguntar isto, nós estamos a ver uma política por parte do presidente Trump, do drill baby drill, não é? Aquela célebre expressão que é vamos embora, e os Estados Unidos estão aparentemente empenhados naquilo que puderem inundar o mercado de energia o mais barata possível, e o que eu pergunto é se isto não pode ser uma tentação para as empresas europeias arrastarem os pés na transição. Há esse risco, não é? Quer dizer, a questão de algumas empresas é uma questão de sobrevivência, não é? Que chega-se a esse ponto, não é? Que se uma pessoa está entre a espada e a parede e se vê ali uma possibilidade, digamos, os nossos associados não têm feito esse caminho, antes pelo contrário, portanto, sempre numa perspectiva de descarbonizar mesmo naqueles setores que são mais difíceis de descarbonizar. O hidrogênio ainda é muito, muito caro para alguns setores, como é óbvio, não é? E, portanto, temos que ganhar massa crítica a esse nível. Agora, para algumas outras empresas, ou que tenham menos recursos, seguramente será um risco, não é? E A tentação, pelo menos, a tentação é grande, mas também lhe digo, internamente, o que vai acontecer nos Estados Unidos é que poderá haver um aumento de competitividade da própria economia dos Estados Unidos. Ok, estão a poluir muito mais. Nós, bloco europeu, como às vezes esquece da sua dimensão. Poluímos bastante, mas não podemos despoluir o planeta se não houver colaboração nem da China, nem dos Estados Unidos, nem das outras economias mais avançadas, não é? Portanto, isso é fundamental. Portanto, é o que eu posso dizer neste momento. Vamos acompanhar para ver se essa tentação poderá chegar forte. Muito obrigado, Manuel, Hugo, Jorge, obrigado pela vossa presença e por esta conversa. Muito obrigado.